no grupo, alguma coisa assim? Vai ser disponibilizada no YouTube Ah, do tá joia. CRF. Tem outras aulas lá também. Ok, professora, pode continuar. Obrigada. Por nada. Então, a gente aproveita esses canais que foram formados para fazer uma infusão de medicamentos ali naquele local. E aí, aqui a gente pode utilizar fator de crescimento, né? Mas é aquele fator de crescimento sintético. Nós podemos utilizar vitaminas e minerais, nós podemos utilizar alguns medicamentos, né, dependendo da classe que vai fazer o microagulhamento, pode utilizar alguns medicamentos, como nas mesclas, né, vem minoxidil, vem alguns outros medicamentos, então isso vai ser determinado de acordo com cada classe. Mas, por experiência própria, ultimamente eu tenho utilizado fator de crescimento. Juro para vocês, fator de crescimento, às vezes um pill food, alguma coisa assim, quando eu percebo que é, por exemplo, alguém que tenha uma síndrome metabólica ou que tenha alguma questão hormonal, como, por exemplo, o hipotireoidismo ou o hiper, que tem maior dificuldade, e eu uso, mas o microagulhamento mais a infusão de fatores de crescimento é perfeito. Só lembrando que mesmo sendo injúria leve, o ideal é que a gente utilize ativos estéreis para poder fazer essa infusão. Tá? Então, tem laboratórios hoje que trabalham com ampolinha estéreo, já vem dose própria para poder utilizar, e acabou, acabou. Tá? Para evitar qualquer tipo de contaminação. Aqui eu só trouxe para vocês também alguns dispositivos, né? Esse aqui é o clássico, que é o roller, muito utilizado hoje ainda, mas para mulheres que têm o cabelo maior, eu prefiro não utilizar, porque acaba enroscando um pouquinho no cabelo, né? Mas é uma preferência pessoal. E ali a gente tem que controlar um pouquinho a pressão da mão, não dá para ser uma pressão muito alta, é um apoiar e deslizar. Eu uso muito essa caneta aqui e, às vezes, essa daqui. A diferença é o seguinte, essa daqui é aquela Dermapen clássica, que faz aquele movimento de carimbo, então nós aplicamos, né, molhamos ali o tecido, depois, e tem que higienizar primeiro, né, com álcool 70, ou clorexidine, você higieniza, aplica depois o ativo que você vai utilizar ali para permear, e aí vem com a caneta. Depois disso, geralmente a gente vem com a caneta fazendo um movimento de carimbo, tá? Ela não corre igual a gente faz no rosto. A gente faz uns movimentos de carimbo, sobe e desce mesmo, bem de leve, sem muita pressão. E aí, depois coloca o ativo, depois que você fez o movimento de carimbo, coloca o ativo de novo. Agora, essa caneta aqui, ela é bastante utilizada quando você vai fazer, ao mesmo tempo que você está fazendo a inserção das agulhas, ele já vai depositar o ativo ali, já vai fazer a permeação. Porque ela é uma caneta de tatuagem, igual de tatuagem mesmo. Então, a ponteira dela, ela tem um compartimento onde você consegue colocar o ativo, ou você joga também direto na pele e vai passando a caneta ali por cima. Então, a diferença básica é essa. Uma faz a microinfusão ao mesmo tempo que está fazendo o furo, e a outra, a gente vai fazendo movimento de carimbo e coloca o ativo posteriormente. Existe caneta desse tipo aqui, bem parecida, que também já faz a infusão hoje em dia do ativo, é uma caneta nova, esqueci o nome dela, mas você coloca aqui num tanquinho ativo e conforme a agulha vai descendo e subindo no movimento de carimbo, ela já vai depositando o ativo na pele e, ao mesmo tempo, fazendo toda aquela ação de estímulo de fator de crescimento, de neovascularização e de colágeno que o microagulhamento faz. Agora a gente vai falar sobre a mesoterapia ou intradermoterapia.
Esse é aquele procedimento clássico, né, que é o de aplicar as injeções mesmo no couro cabeludo. É uma técnica muito antiga, envolve injeção intradérmica, então eu tenho que controlar, dependendo da agulha que eu use, eu tenho que controlar o ângulo e eu tenho que controlar a quantidade a profundidade que essa agulha vai entrar na pele. Tem algumas agulhas de 4 milímetros que elas são um pouco mais compridinhas e a gente tem que controlar quanto que ela entra. Eu prefiro fazer com a agulha Lebel. A agulha Lebel, ou 30G, ela é uma agulha já muito pequena, que tem um tamanho já adequado para você entrar no couro cabeludo praticamente a 90 graus com ela, e ela já chega no ponto certinho que tem que depositar o ativo. Então, acaba sendo mais rápido e mais confortável para aquele paciente, porque entre a mesoterapia e o microagulhamento, isso eu estou falando pela experiência que eu tenho aqui, tá, gente? Tem outras pessoas que têm outros tipos de experiência, mas entre as pessoas que fazem comigo, elas preferem o microagulhamento. Elas acham mais dolorido a mesoterapia. Agulha Lebel. Lebel. É uma agulhinha muito pequena e é muito prática, acaba deixando o procedimento bem mais rápido. Ela é um pouquinho mais cara, né, que a agulhinha comum, mas para o paciente ela é bem mais confortável. E ali a gente vai fazer pequenas pápulas, né, pontos próximos uns dos outros, pequenas pápulas naqueles locais afetados. Então, eu não preciso fazer mesoterapia na cabeça inteira da pessoa. Eu pego ali, por exemplo, nesse caso desse rapaz, né, que é uma calvície, então eu pego a área acometida. Eu não preciso fazer cabeça toda, né, fazer um sofrimento grande para a pessoa. Eu tenho que tomar cuidado com relação à quantidade de ativo que a gente injeta. Geralmente gira em torno de 0,1 ml, 0,2 no máximo, mas eu costumo trabalhar por segurança com 0,1 e espalho no máximo, dependendo assim, de quantos pontos eu fizer, nunca eu passo de 2 ml. É o máximo onde eu vou, mas eu geralmente nem chego em 2 ml. Por quê, gente? Aquela questão de novo. Parece que é simples, que dá tudo certo, que não tem como dar errado se você fizer a técnica, mas ainda tem. E aí eu trouxe para vocês aqui justamente isso. A gente ouve falar sobre derramamento, ou seja, você aplica demais, uma quantidade demais de líquido, e aquele líquido começa a escorrer e formar edema na testa do paciente. E isso é uma reação adversa grave. Dependendo, pode chegar até no olho. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que injeta no couro cabeludo. E mais ainda, eu trouxe esse artigo aqui, que é um artigo de 2008, mas que a gente ainda tem que ter cuidado. Uma alopécia secundária depois de uma mesoterapia. Também por conta de uma escolha de quantidade e de ativos erradas. Acabou tendo uma alopecia secundária que quase se tornou uma cicatricial. Então, tudo que a gente vai fazer é muito legal, é muito bonito, dá certo. Às vezes a gente vê na internet aquilo ali, né, sendo feito, vai sendo com a maior facilidade do mundo, que é só pegar e fazer. Mas a gente precisa ter muito estudo por trás, muito respaldo, muito cuidado, e o menos é mais é uma máxima grande quando a gente está atuando com o paciente. Menos é mais, vamos devagarzinho. Né? Existem outros recursos que a gente pode explorar. Pode falar. Professora, mas hoje tem indústrias que já vendem os ativos, as ampolinhas com 2 ml com a preparação já adequada dos ativos, que aí tem que é para homem
e para a mulher, que no caso da mulher não usa o finasterida, né? Exatamente. Eu costumo usar essas mesclas também. Mas até essa mescla de 2 ml que é vendida, de vez em quando eu nem uso ela toda, às vezes sobra e eu acabo jogando fora. Porque Sobra muito. não é? Eu fiz assim, eu não senti dor. Eu fui a cobaia na aula, eu não senti dor. E assim, já tinha feito vários furos e tinha lá ainda muita coisa. Eu falei, gente, é muito desperdício, né? Eu acho que deveria até começar a fazer um ampolo de porque realmente sobra demais, demais, porque é só a área acometida e a gente não tem a necessidade de aplicar e fazer pápulas muito grandes, porque isso dói. Dói na hora de inserir a agulha, mas essa parte é a que dói menos, porque na hora que está injetando é que arde, e dependendo do tamanho da pápula que você vai fazer, você incha demais o tecido. Aquela pele incha demais, e aí vem aquela dor, e aí a pessoa pode ficar no outro dia com uma dor de cabeça residual, né? Tem toda uma questão. Então, menos é mais mesmo. A gente começa bem pouco, associa, né? Uma semana faz uma técnica, na semana seguinte faz outra, mas sempre com muita cautela e muito cuidado. Porque depois, né, pode ser alguma coisa que seja fácil de resolver, né, e que a gente possa acalmar o paciente, possa resolver, mas pode ser alguma coisa que que se torne mais grave. Então, cautela sempre. Bom, passamos da parte de recursos, né, eletroterápicos e fototerapia e a parte de minimamente invasivos, para chegar na parte de prescrição. Essa parte de prescrição, ela sempre vai existir e isso é tão bom, porque é uma prerrogativa que a gente, né, nossa ali também, tão legal de poder executar, e a gente hoje tem muita coisa, tanta coisa que eu nem consegui trazer tudo para vocês. Eu trouxe assim alguns que são bem rotineiros assim na minha prática, mas tem muita coisa para cabelo hoje. E aí uma dica para quem está começando, né? Eu não sei a cidade onde vocês moram, como que era, mas no início eu sabia que eu ia ter dificuldade para poder prescrever quando eu comecei a trabalhar. Por quê? Porque não tinha ninguém que fazia. Então, as farmácias de manipulação na minha cidade, elas não tinham quase ativos de cabelo, tanto por via oral quanto por via tópica. E aí, o que eu fiz? Eu fui, né, uma amiga até me ajudou, né, a gente foi a uma farmácia, conversou lá com a farmacêutica, me recebeu muito bem, a gente conversou, né, foi uma coisa assim bem legal, e fui na outra farmácia também, fiz a mesma coisa, conversei, né, teve uma terceira que agora que ela está vendo, né, que o mercado de cabelo está crescendo e agora eles estão pensando em colocar mais ativos, mas ela já investiu um pouco menos, mas pelo menos 2 da minha cidade, elas começaram a investir em tudo, não em tudo, mas em bastante coisa que me permitiu começar a trabalhar. E aí, trazendo, por exemplo, a parte de ativos, tanto de nutracêutico quanto de ativos tópicos, eu aconselho que vocês façam o mesmo, né? Visitem, conversem, verifiquem, porque é muito ruim quando você faz uma prescrição e daqui a pouco o paciente está te ligando ou está retornando e falando assim, eu não consegui comprar, eu não encontrei. Então, a minha preocupação era essa, não ficar fazendo o paciente ficar de bate e volta, sabe? Porque ele não ia encontrar. Eu queria saber o que tinha, o que haveria possibilidade de adquirir para eu poder direcionar a minha prescrição. Não era direcionar para o estabelecimento, e direcionar de acordo com os ativos que eu tinha, tanto em uma quanto em outra. Mas eu precisava movimentar. E aí, com o tempo, isso foi se ampliando. Então, hoje, né, a gente tem como nutracêuticos de escolha primária, né? E aí vem até na cabeça das pessoas mesmo, de quem está procurando um tratamento, micro e macronutrientes, que são os polivitamínicos, né, os multivitamínicos. E aí eu tenho que pensar no seguinte:
Micro e macronutrientes vai funcionar para aquela pessoa que realmente tenha algum tipo de deficiência. Por exemplo, no eflúvio telógeno, existem 4 micronutrientes que a gente tem que ter atenção e que estão envolvidos com a queda de cabelo. Nós temos a vitamina D, e a maioria das pessoas está com a vitamina D baixa hoje, né? Temos o ferro, e aqui preocupa aquelas pessoas que não têm o consumo, né, de carne, assim como temos também vitamina B12, e por último, ácido fólico, que é a B9. Esses 4, eles estão diretamente envolvidos nos processos de queda de cabelo. Vitamina D ainda está envolvida também, além do processo de queda de cabelo, nas doenças autoimunes. Então, quando eu for pensar, por exemplo, psoríase, areata, a gente tem que verificar a vitamina D. Tá? Então, saber direcionar esse micro e macronutrientes. Dentro de micronutrientes, a gente trabalha com as vitaminas, né? E aí, geralmente, vitamina E, pode ser a vitamina D, a vitamina C, porque auxilia na absorção do ferro. Nós trabalhamos dentro dos minerais com selênio, com zinco, com o cobre, só que eu tenho que tomar cuidado com o cobre e zinco ali na mesma formulação, porque um inibe a absorção do outro, tem que separar os horários. Tem a parte de ferro, silício, a gente vai falar até de um silício à parte, né, aquele que é quelado com alguns peptídeos de colágeno para aumentar a absorção. E aí a gente pode, pensando em macronutrientes, proteínas ou aminoácidos, e geralmente a gente trabalha com aminoácidos, e ali pode incluir cisteína, a cistina, nós podemos incluir também, algumas pessoas utilizam até a acetilcisteína como um macronutriente para o cabelo. Então, nós temos algumas opções que são principais. A biotina. A biotina, ela é bastante utilizada, ela é clássica, né, para utilização no cabelo. Entretanto, a gente não tem estudos, não é dizer que ela não funciona, mas eu não tenho estudos dizendo que redução de biotina no organismo leva à queda de cabelo. A gente ainda não tem estudos correlacionando isso, né? Estudos de peso, que eu quero dizer, né? Pode até ter um ou outro, mas estudos de peso. Pois não? Você vai deixar esses macronutrientes em algum lugar para a gente baixar? Vai deixar em PDF, alguma coisa assim para a gente? Eu vou colocar para vocês uma tabelinha. Eu tenho uma tabelinha numa outra apresentação minha, eu vou colocar para vocês lá no grupo. Muito Aí obrigado. tem esses micro e esses macro, e tem a função de cada um. Show de bola, professor. Obrigadão, é isso que a gente precisa. Por nada. Temos também, né, alguns outros ativos que são utilizados em algumas situações. Geralmente, pessoal, a gente trabalha com micro e macronutriente mesmo, mas tem algumas outras situações onde você tem um excesso de queda de cabelo, ou você está trabalhando um estímulo de multiplicação de célula, você está fazendo alguma coisa que você quer inibir enzima 5-alfa-redutase, e aí tem outros ativos para poder utilizar, como, por exemplo, o Keranate. O Keranate, ele tem uma ação anti-inflamatória e de estímulo de crescimento, de estímulo de fase anágena, muito bom. Ele foi bastante utilizado durante a época em que estava tendo muito caso de queda de cabelo pós-Covid, e geralmente associada ao óleo de semente de abóbora. Inclusive, eu trouxe aqui um estudo depois desse slide sobre o óleo de semente de abóbora comparado com o minoxidil.
o minoxidil tópico. E ali a gente vê que houve um potencial, a gente tem um resultado potencial muito bom para esse óleo de semente de abóbora. O resultado dele não é comparável completamente ao minoxidil, mas ele tem um potencial de ação e de estímulo de células muito bom, como quando a gente for pensar em não utilizar o minoxidil e utilizar o óleo de semente de abóbora. Lembrando que ele é via oral, tá? O óleo de semente de abóbora é via oral. Então, geralmente, a gente faz o Keranat naquelas cápsulas duplas, porque o Keranat é líquido também. Então, faz aquela cápsula dentro da cápsula, onde você tem a cápsula dentro do líquido, né? E manipula ela assim até encher cada uma delas. Deve ser bem complicado o processo, mas, por ser manipulado. Mas a gente tem esses dois ativos que são bem interessantes. Temos aqui uma opção ótima em substituição à finasterida e dutasterida, que é o só-palmeto. O só-palmeto, ele é um inibidor de 5-alfa-redutase, assim como dutasterida e finasterida. Então, ele também tem aqui um estudo mostrando a eficácia dele na alopécia androgenética, tá? Com uma forma bem similar. Inclusive, ele foi utilizado durante muito tempo para tratar as condições da próstata, assim como a gente também tem a finasterida, né, nesse tratamento. Mas na alopécia androgenética, ele tem um resultado muito legal, eu só tenho que tomar cuidado porque ele tem algumas reações adversas, como, por exemplo, náusea, mesmo que o paciente faça o consumo com o estômago pleno, né, depois de comer alguma coisa, pode dar muita náusea, e ele pode trazer algumas alterações com relação à questão sexual, né? A gente sabe que a finasterida, ela tem essas reações adversas, o só-palmeto, ele tem mesmo leve, mas assim, leve e raro, mas pode acontecer e a gente tem que avisar os nossos pacientes. Como uma outra opção, agora já sem as reações adversas, nós temos o ActriSave. O ActriSave é uma dose mais ou menos de 250 miligramas dia, e ele também tem essa ação de inibição de 5-alfa-redutase, sem as questões de reações adversas que a finasterida e o só-palmeto têm. Então, ele é um medicamento mais seguro e que a gente pode utilizar junto com uma terapia tópica, num caso de alopécia androgenética. Eu gosto de associar muito o ActriSave com o BioArctic. Por quê? Aqui eu estou fazendo a inibição da 5-alfa-redutase. Aqui eu estou agindo em mitocôndria. Ela age na síntese de ATP e no estímulo de células. Então, eu tenho inibição da enzima mais estímulo da proliferação celular com a multiplicação do pelo, com o estímulo da repilação. Oi, Renato. Então, eu de novo, professora. Você pode Pode repetir o que você estava falando com a associação do ActriSave? Qual foi o outro? O BioArctic. Aqui do outro Olá. lado, é o penúltimo aqui, em cima da clorela. Geralmente, a gente coloca ali ActriSave 250 e o BioArctic até de 100 a 150. Geralmente, eu trabalho com 100 miligramas para uma dose diária. Obrigado. Então, por nada. Então, a gente percebe que temos opções, né, e que a gente pode trabalhar de acordo, é só eu entender. Se eu entendo o que acontece naquela disfunção, o que eu tenho que corrigir, eu consigo associar os meus ativos de forma que eles me atendam de maneira eficiente. Temos aqui também o X-Nutriment, eu gosto muito dele, esse que é o silício, que é quelado com peptídeos de colágeno marinho, e aumenta a biodisponibilidade e absorção. E eu gosto muito dele para quando eu tenho que trabalhar reforço de pele.
reforço de ancoragem de cabelo, para prender mais esse cabelo ali, ele ficar mais firme, e também recursos de barreira cutânea, que a Professora, gente tem que ter ali na dermatite seborreica, pois não? a coenzima Q10, ela vai entrar de alguma forma nesses nutrientes também, por gerar energia para mitocôndria, alguma coisa do tipo ou não? Ela entra como antioxidante. Então, ela entra dentro da minha matriz anti-inflamatória. Apesar dela ter esse potencial também de multiplicação celular na coenzima Q10, mas pensando no cabelo, ela tem uma ação uma ação antioxidante muito interessante. E aí ela entra na minha, eu posso compor ali uma fórmula com uma matriz anti-inflamatória, ele entraria nessa matriz. Seria bastante interessante. Assim como o PQQ também poderia entrar. O Pantogar também pode entrar nessa matriz aí, professora? Então, o Pantogar, ele é uma formulação, né, pronta. E aí a gente tem até a formulação antiga e tem o Pantogar Nel hoje. Por que eu evito, né, de utilizar formulações prontas? Porque a formulação pronta, ela foi feita para atender de uma forma satisfatória a maioria das pessoas. Só que a maioria das pessoas tem coisas diferentes. Então, eu prefiro montar a minha própria formulação com os macro e micronutrientes que eu percebo que aquela pessoa precisa, porque às vezes eu monto uma fórmula pequenininha, às vezes eu monto uma fórmula enorme. Mas eu direciono para o que aquela pessoa precisa, do que eu ter que pegar uma fórmula padrão, sabe? Não é uma questão nem de é ruim ou é bom. É só um pensamento de direcionamento, sabe? Eu prefiro fazer assim. Mas tem muita gente que utiliza ainda o Pantogar, tem aquele Neosil Ataque, que o pessoal está relatando assim, uma ação muito boa, tem o Exímia Fortalise, né? São clássicos de nutracêuticos que a gente tem. É só uma questão mesmo de preferência de trabalho, mas ele entra dentro de micro e macronutrientes. Já tomei muito exímio. Já tomei demais, eu gosto muito dele. Temos o probiótico e o pré-biótico, né, que a gente precisa fazer essa reposição para equilibrar o nosso intestino, modular aquelas reações inflamatórias, melhorar, né, então, a nosso reforço de pele diminuindo a inflamação, mas também trazendo uma quantidade de micro-organismos mais benéficos e desestimulando a multiplicação de micro-organismos que sejam maléficos. Então, probióticos e prebióticos nos ajudam bastante com relação, principalmente, ao equilíbrio de microbiota e inflamação. Falando em inflamação, temos dois ativos aqui, ó, ômega 3 e clorela, que são potentes antioxidantes. A clorela é um potente antioxidante que vai atuar na matriz anti-inflamatória, e o ômega 3 atua como anti-inflamatório mesmo. Então, assim, pessoas que eu percebo que têm um eritema muito persistente, que estão muito inflamados, eu sempre indico a utilização do ômega 3, porque ajuda demais no equilíbrio do equilíbrio do organismo. Esse a gente já viu. E aqui são dois estudos, e eu deixo aqui os nomes, né? E aqui tem as diferenças, tem as referências direitinho, que vocês podem achar lá no PubMed. São estudos acerca de. Todos eles são de lá, tá? Mas são artigos sobre probióticos e pré-bióticos. Pensando agora nos cosmecêuticos, né? E aí a lista é mais extensa ainda, é muita coisa, gente. Eu coloquei aqui realmente o que eu uso bastante, mas é até difícil lembrar tudo, porque
cada dia a gente tem o desenvolvimento de mais ativos que vem aqui para a gente não ficar preso no minoxidil, para a gente não ficar preso, né, somente naquilo que é o clássico. A gente tem várias outras coisas, né, como a auxina tricógena, que traz ali a parte de multiplicação celular, assim como capilha longa. Né? O capilha longa, ele vem como um ativo de prolongamento de fase anágena, ao mesmo tempo que estimula o crescimento. Mas a paixão da minha vida de atuação é fator de crescimento, gente. Como eu amo trabalhar com fator de crescimento. Fator de crescimento é muito versátil. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que nem todo fator de crescimento ele é indicado para crescimento capilar, tá? Tem um fator de crescimento como o TGP2, que ele é o contrário, ele inibe o crescimento de pelo. Então, para quem está fazendo epilação, né, e está diminuindo, por exemplo, está fazendo laser para poder diminuir pelo, ele fazer um creminho com TGP2 é ótimo para poder auxiliar na atrofia do pelo. Agora, a gente tem o VFG, nós temos o FGF, nós temos o IGF, temos vários outros fatores de crescimento, inclusive esse daqui, ó, o Proherin, que é o octapeptídeo 2. Ele tem, assim, pensa no fator de crescimento que faz de tudo, né? Até trouxe aqui, ó, as ações dele. Então, ele atua normalizando secreção sebácea, atua ajudando em cicatrização e reparo da pele caso esteja lesionada, aumenta a proteína de ancoragem para manter bem fixo esse cabelo, induz neovascularização, tem uma ação anti-5-alfa-redutase, anti-envelhecimento do folículo, e cabelo envelhece não é ficar branco, não, gente. Cabelo envelhece porque a pele envelhece. Se a pele envelhece, ela não multiplica a célula da maneira adequada, ela não ancora fio da maneira adequada, e aí não adianta, o cabelo vai começar a sofrer. Então, é uma ação anti-envelhecimento do folículo e ainda acelera o crescimento do fio, caso esteja alterado. Então, o Proherin, ele geralmente está nas minhas formulações de tônico para utilizar à noite. Eu associo ele com muitas outras coisas. O Folicuzan ele tem uma ação bem interessante com relação ao crescimento capilar e anti-queda também, né, fazendo esse aumento de fase anágena. O Procapil tem uma ação interessante com relação à questão de inibição de 5-alfa-redutase. Tricoxidil estimula também fatores de crescimento, é um ativo maravilhoso que atrai os fatores de crescimento endógenos. E aqui embaixo eu coloquei o tricossol, que não é um ativo, é uma base. E essa base, ela não tem álcool, ela é a base de água. Então, para quando a gente vai manipular um tônico, eu preciso pensar também que eu não posso fazer algo que cause uma irritação no meu paciente. O tricossol é uma base bem interessante, e algumas irritações, elas são causadas porque na hora de manipular o medicamento, utiliza propileno glicol. E tem certas pessoas que têm sensibilidade e alergia ao propileno glicol, e não necessariamente ao ativo. Então, quando alguém reclama, é bom que a gente investigue, tá, o que poderia estar acontecendo. Temos o Sphingone, que tem uma ação bastante interessante com relação a controle de microbiota e uma ação de crescimento capilar. Eu caso os dois, né? Então, eu posso usar na dermatite seborreica, na caspa, no controle da oleosidade, e eu posso usar como estímulo de crescimento. Temos o Arctialge, que seria a versão tópica do BioArctic,
né? Então, geralmente, eles são uma casadinha, mas todos dois, eles melhoram a circulação e a ativação metabólica, multiplicação de células, combate o estresse oxidativo, combate a inflamação, aumenta a síntese de ATP. Então, um é tópico e o outro é oral, e um complementa o outro. Muito ativo, muito bom. Eu gosto de usar ele também, o Arctialgia, em formulações para cílios e sobrancelhas. É bem interessante para crescimento. Bioecolia, que é um ativo onde a gente tem deixa eu colocar aqui, um estímulo do ecossistema natural da pele e do cabelo. O que isso quer dizer? É um ativo que serve para estimular a nossa microbiota natural boa e desestimula a microbiota ruim. Ela reequilibra, ela traz o desenvolvimento da nossa flora e diminui o desenvolvimento da flora indesejável. Então, percebam que muito do que a gente trabalha hoje em dia vai envolver equilíbrio de microbiota, inclusive se não se tratar de alguma coisa como dermatite, como caspa, como infecção. Equilíbrio de microbiota traz homeostasia para o nosso organismo, e a gente tem que trabalhar. Temos também o DSBC, ativo que eu também gosto muito quando eu estou utilizando para casos de oleosidade excessiva e descamação. Porque, geralmente, na dermatite seborreica, a gente tem, né, que colocar um anti-inflamatório, alguma coisa que regule a oleosidade e um queratolítico. O queratolítico clássico é o ácido salicílico, né, que vai reduzir aquela descamação e organizar a renovação celular. Entretanto, ele às vezes é bem agressivo, resseca a pele, e aí a gente tem o DSBC, que é o ácido salicílico quelado ao silício. E aí o silício traz um equilíbrio para a pele, eu não tenho tanto ressecamento, eu não tenho tanto rebote ao utilizar o ácido salicílico. Então é bastante interessante para as formulações de dermatite seborreica. Geralmente, na minha formulação de dermatite seborreica, vai ter o DSBC, vai ter a niacinamida, porque ela faz regulação do controle de oleosidade da glândula sebácea, e vai ter o alfa-bisabolol, que é anti-inflamatório. Eles não faltam. E geralmente eu coloco também, eu não escrevi aqui, ó, é tanta coisa que eu esqueci, mas o D-pantenol. O D-pantenol, gente, ele traz um reforço de barreira cutânea, uma hidratação para eu não ter um rebote de ressecamento excessivo, mas já temos estudos de atuação do D-pantenol até mesmo no estímulo de crescimento. Então, geralmente eu associo DSBC, niacinamida, alfa-bisabolol e o D-pantenol. Capixil, muito utilizado na androgenética, tem uma ação muito boa em controle de 5-alfa-redutase e repilação, e o capilicil, ele vem fortalecendo também a pele. Ele também tem o silício que vai atuar nessa questão de barreira cutânea. Ácido maslínico, anti-inflamatório, muito potente, maravilhoso. Usamos bastante também em alguns casos de dermatite seborreica e psoríase. Anageline, inibidor de 5-alfa-redutase, maravilhoso também para usar de forma tópica. Defenscalp, equilíbrio de microbiota no couro cabeludo. Então, os shampoos, às vezes, né, que a gente faz para dermatite seborreica, o Defenscalp está ali junto. Porque eu atuo diminuindo
a flora que está em excesso. Eu posso usar alguns ativos, como, por exemplo, óleo de melaleuca, óleo essencial de melaleuca, que é um antimicrobiano clássico, potente, confiável, com estudos, e que traz um efeito bem legal. Mas o Denfenscalp, ele vai junto para poder estimular o equilíbrio da microbiota. Então, vocês podem perceber que, assim, por isso que eu gosto da manipulação, sabe, da prescrição dos ativos, porque dá para a gente brincar, trocar, né, os ativos, modificar a fórmula quando é necessário, dá para moldar do jeito que aquele paciente individualmente precisa. Então, acaba ficando muito, muito, muito interessante. Eu também adoro, Gabriel. Óleo essencial não pode faltar na terapia capilar, nem óleo vegetal, porque, assim, a ação capilar deles é excelente, excelente. A gente dá uma aula também de aromaterapia inteira aqui com relação à utilização. Eu também gosto muito. Que a gente já falou, Bio e Coli, a gente já falou, da SBC também. E aqui eu trouxe essa imagem, né, só para lembrar que os pacientes não vão procurar a gente somente pelas questões de queda, né? Quando o cabelo não está assim, ok, quando o cabelo está mais ressecado, está quebradiço, eles vão buscar. Então, lembrem-se de ter esse olhar também para a haste. Passem, né, a mão, sintam a porosidade, sinta se está embolando, faz o teste de elasticidade, e como eu falei para vocês, como a gente tem um conhecimento legal, bom, pesado em cosmetologia, a gente consegue ter indicação muito assertiva, e aí quando a gente tem indicação assertiva, essa pessoa vai para casa, utiliza um produto e ela gosta, ela fica fiel, ela volta, ela te tem como referência para poder, sempre que ela precisar. Né, e indica, né, a gente também para outras pessoas. Pois não, Renato? Muita coisa que eu estou aprendendo para aplicar da minha esposa, professor. Ah, é? É verdade. Sorte a dela. Ela passou por um Covid aí o pelo dela ficou bem ralinho, cabelo cacheado, bem fininho, e teve muita queda, né? Agora ela está se recuperando um pouco, mas assim, ela faz tratamento, né, de clareamento do cabelo, de coloração. Você falou que perde massa, né? Perde aquela Perde massa. massa. Uhum. E assim, de vez em quando fica ressecada. Agora mesmo falei com ela com relação à hidratação, lavar 2 ou 3 vezes no dia. Ela falou que não lava, né? Que ela só umidifica por causa do cabelo cacheado. Mas Uhum. não é bom. Mas como é que a gente pode fazer uma reposição de massa, no caso assim, no caso dela? Como eu poderia fazer? Ó, no caso dela que tem descoloração, você pode trabalhar com alguma máscara, né, ou algum produto que tenha queratina hidrolisada ou peptídeos, tá? Então, uma vez a semana, pode ser assim, 15 em 15 dias, ela pode utilizar uma máscara que tenha essa reposição de proteínas, porque é isso que repõe a massa dentro do fio. Agora, como o cabelinho dela está fininho, está ficando ressecado também, e o cabelo cacheado ele tende a ser mais ressecado na ponta, e como ela já faz a descoloração, isso também potencializa, semanalmente ela pode fazer uma emoliência, ou seja, a utilização de... Ou você pode pegar uma máscara pronta que já tenha óleos vegetais nelas ou manteigas, e aí pode ser o óleo de argan, pode ser o próprio óleo de abacate, pode ser uma máscara que tenha manteiga de karité, manteiga de cupuaçu, né? São máscaras mais pesadas com relação ao lipídio, ou pode fazer também essa reposição usando óleo vegetal puro. Um óleo, por exemplo, vegetal de semente de uva, mas aí você procura o óleo vegetal puro mesmo, tá? Que às vezes é o que a gente encontra em farmácia, não é um óleo tão puro. Talvez você encontre um óleo assim mais puro em lojas de produto para cabelo ou na internet. É só procurar óleo vegetal puro.
E aí o óleo de semente de uva, por exemplo, traz uma emoliência para o cabelo dela, sem pesar, e aí ela vai aplicar, né, no comprimento do cabelo, deixar ali mais ou menos uns 20 minutos e depois fazer a retirada. Mas a máscara com bastante lipídio, bastante manteiga, bastante óleo, vai ajudar bastante ela semanalmente, e 15 em 15 aquele produto que faça a reposição de proteínas e de aminoácidos, geralmente advindos da queratina. Perfeito, professora. Muito obrigado. Por nada. Agora ela vai ter quem cuide dela com muito carinho. Muito legal. Com certeza, com certeza. Farmacêutico e médico dela aqui, pessoal. Isso aí. Temos aqui agora, para a gente finalizar, a parte de educação em saúde, gente. Educação em saúde não para só lá no SUS, tá? Porque eu trabalho no SUS também, trabalho com educação em saúde, e não é só lá que fica. A gente faz educação de saúde onde a gente estiver com o paciente, não importa, tá? Esse caso na tricologia é o que a gente estava conversando lá na frente. Alguém me chamou para poder falar, não adianta a gente, né, fazer o tratamento e a pessoa ter um estilo de vida que vai contra aquele tratamento, né? Então, a gente precisa fazer com que ele entenda que uma alimentação saudável é necessária, um estilo de vida adequado é necessário, menos estresse, dormir bem, uma higienização adequada para aquele tipo de couro cabeludo, nem lavar de mais, nem lavar de menos. E isso, gente, né, como farmacêutica, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, é um trabalho de formiguinha e de repetição. A gente não pode cansar. Vai repetir, 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 repetir quantas vezes forem necessárias. Mas a gente precisa transmitir isso. E assim como a gente precisa transmitir para os pacientes, né, as informações dos problemas que eles podem ter e às vezes não identificam, né, conforme a gente verificou aqui hoje, a gente também precisa transmitir para eles o que eles precisam fazer para prevenir. Né, nós somos uma população que trabalhamos muito com a reação. A gente espera dar o problema para depois tentar resolver. E a gente precisa trabalhar mais a promoção da saúde e a prevenção das doenças. Então, aqui dentro da tricologia, a gente também trabalha educação em saúde. Eu abro agora para perguntas, deixo aqui os meus contatos. Lá no Instagram tem também o meu WhatsApp, quem quiser falar comigo, eu também estou lá no grupo, né? É só me chamar. E eu queria deixar bem aberto assim, para que vocês pudessem falar o que vocês acharam, tirar dúvidas, para a gente poder finalizar. Ué, gente, ficou todo mundo mudo? Não, eu vou falar de novo. Gostei muito, foi muito bom, muito esclarecedor. Vou tentar aplicar isso em casa, primeiramente, né? E tanto nela, quanto em mim também, por causa já daquela calvície, daquela carequinha que começa a aparecer. Né? E vou tentar aplicar tudo isso aí, principalmente essa parte de nutracêuticos, nutrientes também, fazer tudo isso. É muito legal, gente. E é verdade, as coisas que a gente vai aprendendo, a gente tem que ir aplicando aos pouquinhos, porque senão as coisas passam, a gente esquece, e quando vê, foi só mais um curso, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês coloquem em prática mesmo, e se estimulem por aprofundar, né? Por buscar, às vezes, a pós-graduação, né, por buscar um curso, seja terapia capilar ou seja pós, mas que a gente possa aprofundar e trazer e reforçar mais essa área que a gente tem de atuação e que a gente pode fazer tanto pelas pessoas. Né? Tem tanta gente que não conhece, simplesmente não conhece, né? E que a gente pode fazer tanto por elas. Alguém levantou a mão, se quiser pode falar. Professora Tarsila, meu nome é Lázaro. Oi, Lázaro. Tenho muito de agradecer por essa aula. Eu conhecia um pouco, né,
da tricologia, porque dou aula também de cosmetologia e sou da área da farmacotécnica, a gente acaba entendendo Aham. da pele e dos seus anexos, né? Mas eu queria mesmo era parabenizar pela inserção que você fez hoje, acho que com muitos aqui que não vivem essa área. Você foi desde o início, eu vi o seu primeiro slide, você já trouxe a formação, trouxe a legislação e veio passando por toda essa parte de anatofisiologia da pele. Achei muito bacana todo esse percurso e fechou assim com chave de ouro falando de educação e saúde. Eu estou aqui emocionadíssimo, porque essa condução foi perfeita, muito pertinente. E essa sua frase agora foi muito impactante, assim, o quanto a gente pode fazer pela vida das pessoas, às vezes a gente não tem essa percepção e essa dimensão, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela condução da aula, um sábado muito produtivo, né? E só agradecer mesmo por tanto conhecimento, já anotei seus dados aqui, tá? E parabéns. Foi Obrigada, viu? Lázaro. Muito mais sucesso, hein? Muito obrigada, gente. É um mundo, né? Eu tentei trazer um pouquinho mesmo, sintetizar, né, em um sábado para vocês, mas é assim, um mundo mesmo, e que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprofunda, mais a gente apaixona. E assim, eu espero ter plantado a sementinha em vocês também, né? Assim como, né, num passado bem próximo, né, foi plantado em mim. E eu estou à disposição, precisando, eu estou aqui para poder ajudar. Professora, Pois não? oi, boa tarde. Boa tarde. Para agradecer, realmente foi um conteúdo rico de informações. E depois eu vou até te procurar, né, nesses contatos que você colocou aí, até para ter indicações de pós-graduação para a área. Né? Eu já trabalho com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos e, com certeza, a área da tricologia pode agregar bastante no conhecimento que eu já tenho. Verdade. Nossa, para você que trabalha com pesquisa e desenvolvimento, meu olho até brilha. Até brilha, porque, nossa, gente, quanto mais estudo a gente puder ter nessa área, assim, eu vejo um potencial muito grande de crescimento em várias frentes para a tricologia, não só ali direto no atendimento, sabe? A gente tem um potencial de crescimento em muitas frentes, e isso é o mais legal. Sim, com certeza. Até a pergunta que eu fiz sobre low e no pool tem a ver com a minha área, né? Porque eu faço desenvolvimento de produtos capilares também. E realmente isso é um boom, né? Um crescimento e cada vez mais pessoas buscam, né? Só que as pessoas ainda acreditam muito no que tem na internet. É isso aí, é esse o nosso trabalho árduo. Trazer um conteúdo que tenha embasamento, conteúdo que traga segurança para essas pessoas, né? Ao invés do que a gente está vendo, né? Remar contra a corrente, completamente. Com certeza. Mas muito obrigada. Obrigada a vocês. Mais alguém gostaria de falar? Era só agradecer mesmo, assisti a sua palestra lá no Rio Farma. Eu lembro de você, Iago. Entrei em contato com você para ver a questão da pós, né? E aí estou me formando esse ano e pretendo seguir nessa área. Ai, que bom. Você não sabe a felicidade que você me traz falando isso. Só estudar mais e seguir em frente. Muito obrigado mesmo, tá? Por nada, gente. Eu que queria agradecer a vocês também, porque assim, a gente está num sábado, no meio do feriadão, né? Eu sei que muita gente é o tempo que tem para descansar um pouquinho da correria, ou então tem muita gente que está no trabalho e está driblando ali um tempinho para poder conseguir estar aqui, assistir, acompanhar, e isso é muito importante para mim, porque mostra o quanto que vocês são dedicados, né, e mostra o quanto que vocês valorizaram essa aula. Então, eu que sou muito grata, e digo de novo, eu estou à disposição,
precisando, é só entrar em contato e vamos juntos fazer a tricologia crescer. E se eu puder ajudar em outra área também, eu ajudo, porque a experiência, eu já passei por várias, então, assim, dá para a gente trocar bastante figurinha. Tá? Agradeço todo mundo aqui no chat que está falando comigo, obrigada de verdade. Eu vou disponibilizá-la para vocês, né? O que eu falei, deixa eu até anotar aqui para não esquecer, porque daqui a pouco a cabeça fica ruim. Eu vou colocar lá a tabelinha dos macro e micronutrientes, a tabela, e vou colocar também aquele estudo que eu falei sobre a questão da haste, né, da progressiva, para que vocês possam ler, né, e observar e tirar as próprias conclusões e pesquisar cada vez mais, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, por estarem comigo até aqui às 18 horas, desde as 9 horas da manhã. Obrigada de verdade. Obrigada, professora, por todo o conhecimento. Obrigada. Gente, vamos aproveitar o sábado agora um pouquinho, né? Liberar vocês, mas a gente vai mantendo contato, tá bom? Um beijo, bom sábado para todos vocês. Até a próxima. Beijo, boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tá, boa noite, bom descanso, gente. Tchau, tchau, gente.